Olá, amigos, olá, irmãos. Eu sou o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Mais um dia que o Senhor nos deu e por isso estamos felizes. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das 7 igrejas da Ásia e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Só recapitulando que nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Então hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, uma igreja um pouco diferente das demais. Contexto diferente porque as outras igrejas a qual nós lemos, elas tinham coisas em comum, que era imoralidade sexual, idolatria, principalmente esses, né? Tirando ali a igreja de Esmirna, que apesar de ter no meio esse tipo de conduta, ela era contra isso, ela batia de frente contra isso. E hoje nós vamos ler sobre a igreja de Sardes e ela é diferente, porque ela não é uma igreja que tinha idolatria, ela não era envolvida com promiscuidade sexual e ela não tinha governos que perseguiam ela, como a gente viu nas demais, né? Governo romano que impunha regras e leis rígidas e perseguia os cristãos que ali estavam. Porém, era uma igreja que foi repreendida por Deus, né? Através de Jesus Cristo, por ser uma igreja que não condizia com aquilo que aquilo que aparentava, com a fama que ela tinha, né? O tema inicial desse texto diz o seguinte: tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos ler o texto, né? Em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a gente vai entender melhor o que está sendo dito aqui. Diz assim o texto, Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que vocês receberam e ouviu. Obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu separei alguns pontos, como eu fiz nas outras igrejas, nos outros vídeos, né? E eu vou falar ponto a ponto e depois nós vamos fazer um apanhado aqui e trazer alguns textos também. A palavra diz, como eu já disse no começo, que é uma igreja que tem fama de estar viva, mas está morta. Isso mostra a frieza espiritual que estava dominando aquela comunidade. Uma igreja que tinha obras, porque Jesus fala que conhecia as obras deles. Porém, também no texto, fala que essas obras eram obras imperfeitas. Ele não encontrou perfeição, ou seja, não encontrou zelo, não encontrou dedicação, não encontrou obras feitas com esmero, certo? E aparenta estar viva, mas está morta, ou seja, está falando de espiritualidade, né? Na questão espiritual, uma igreja que já teve suas obras no início, porém se esfriou de uma forma que aparenta estar morta, mas vive de fama, vive de nome, vive de fachada, uma igreja que vive de religiosidade. Tem muito a ver com muitas coisas que nós vimos no mundo cristão hoje, né, irmãos? Uma igreja desatenta, que vivia numa bolha, sem saber o que acontecia, vivia conformada. Uma igreja fraca, sem força espiritual. E não é porque ela não era perseguida, como eu acabei de citar, né?
não tinha nenhum império, nenhum rei, não tinha nenhum governador perseguindo eles por eles ser cristão. E isso fez com que ficasse uma igreja gelada. A gente sabe que quando nós somos afrontados, a tendência é que a gente busque mais o Senhor, se aproxime mais de Deus. E assim aviva a nossa fé, a nossa esperança. Então, são características que lembram muito o que nós vivemos nos dias de hoje, certo? Aqui também fala no texto que eles receberam e ouviram. O que eles receberam e ouviram? Nós lemos no texto, né? Então, eu separei aqui também uma outra citação que diz o seguinte: o que eles receberam e ouviram? Eles ouviram e receberam o puro evangelho de Cristo, a verdade apostólica que um dia formou e transformou a comunidade. Eu fui pesquisar também como que o evangelho chegou, né, até Sardes. E por que que ela era conhecida com esse nome de uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta? Então nós vamos aqui ler um apanhado de informações que eu obtive, que faz a gente entender um pouco melhor. A igreja de Sardes, ela teve um passado de glória e uma falsa segurança, porque o passado de glória é porque ela foi atingida pelo evangelho, como a gente acabou de ler aqui, receber o puro evangelho de Cristo. Paulo ficou 2 anos pregando, ensinando em Éfeso, e Éfeso ficava aproximadamente 80 quilômetros da igreja de Sardes. E a Bíblia não fala quem foi, e não há registro histórico de quem levou o evangelho até a igreja de Sardes, mas possivelmente foi através de Paulo, com os seus discípulos ou aqueles que eram seus amigos que levavam o evangelho até aquelas localidades. E o que eles ouviram e receberam foi exatamente isso, o evangelho puro que veio da parte de Cristo, através de Paulo. A igreja de Sardes, irmãos, ela era uma igreja rica, ela teve um momento dela de glória, mas só que ela, por 2 vezes, o contexto histórico fala que ela foi invadida por seus inimigos. Ela ficava no alto de uma montanha, ela era um lugar bem protegido, mas mesmo assim, essa falsa sensação de segurança que fazia ela se sentir intocável e invulnerável, mostrou que ela não era exatamente tudo isso, né? E ela foi invadida e saqueada, ou seja, toda a sua riqueza foi levada. Então ela se tornou uma igreja de nome. Ela era conhecida por a sua imponência, a sua riqueza, por ter o evangelho ter chegado até lá. Porém, era uma igreja que vivia de nome. Ela não tinha mais aquela riqueza, ela não tinha mais o amor pela palavra de Deus e muito menos a segurança que ela imaginava que tinha. A igreja adotou essa mesma negligência histórica sem sofrer perseguição severa, como Esmirna, por exemplo, ou impacto de heresias. Eu acabei de falar, né? Ela não teve perseguição, como Esmirna, e não teve heresias dentro dela, como foi em Pérgamo e Tiatira. Ela se acomodou numa zona de conforto social e espiritual. Isso é importante para a gente poder ficar atento, porque a gente vive num evangelho hoje em que cada um fala a sua verdade, porém, sem analisar aquilo que está na palavra de Deus, que é a verdade. E muitos têm pregado um evangelho de facilidades, um evangelho em que você tem Deus como empregado, que Deus faz aquilo que você quer. Eu quero ser abençoado na área financeira, eu quero ser abençoado nisso e naquilo. Então virou uma igreja conformada, que não bate de frente mais com heresia, não bate de frente mais com pecado. E eu não estou generalizando, irmãos. Existe, claro, eu faço parte de uma igreja que busca a verdade da palavra de Deus. E muitas outras existem. Mas existe um povo que está acomodado, que está tranquilo. Tem gente que não quer nem que Jesus volte, que está de boa, está vivendo aqui na maravilha, tem riqueza, tem dinheiro, tem tudo. E não é assim que funciona, né, irmão? A gente sabe que a igreja de Cristo ela tem que ser preparada
está sendo preparada para o encontro com o noivo, né? Jesus fala também, nesses tópicos que eu separei aqui, ele cobra obediência e arrependimento, ou seja, voltar para as origens, voltar para aquilo que foi iniciado, né? Como Paulo provavelmente levou o evangelho até lá, através de Paulo. O texto também fala que virá como ladrão. Isso se encaixa muito na questão de desatenção. E quando a gente lê virá como ladrão, aqui no texto fala, né, se não estiver atenta, né? E nós vamos ler na Bíblia, que está em que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao 5, diz assim, vamos ler aqui, irmãos. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. De repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, olha aí, hein, presta atenção. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Ou seja, o que Jesus falou para a igreja de Sardes é o que está aqui no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2. Para que eles ficassem atentos, para que o Senhor não viesse como ladrão e pegasse eles desprevenidos. Ou seja, se não estiver atento. Então esse texto que fala vier como ladrão, muita gente confunde, né? Fala que a volta de Jesus vai ser como ladrão porque ele vai vir de uma hora para outra e ninguém vai ver. Não. Se não estiver atento, ou seja, nós não somos da noite. E o que Jesus queria que a igreja de Sardes fizesse fosse isso, não fosse uma igreja desatenta. Porque quem está desatento vai ser surpreendido com a volta de Jesus. Nós não. Nós estamos vigiando, atentos e esperando a hora que o noivo vai voltar. Certo? O texto também fala sobre poucos que não se contaminaram, ou seja, isso remete ao texto de Mateus 22:14, se eu não estiver enganado, que fala sobre muitos são chamados, poucos escolhidos. Né? Poucos ali não estavam dormindo, podemos dizer assim, não estavam desatentos. Fala sobre recompensa aos fiéis, né? Jamais apagará o nome do livro da vida. E nós vamos ler também esse texto, que está em Mateus 22:14. Mateus 22:14. Perdão, irmãos. Lucas 10:20, né? 10:20. Lucas 10:20. Fala sobre o livro da vida, né? Jamais apagará seu nome no livro da vida. Isso mesmo. Diz assim: contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, se alegrem, porque o seu nome está escrito no livro dos céus. E essa era a recompensa de salvação, recompensa para eles e para nós, a recompensa de vida eterna com Cristo. E os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E se está dizendo que jamais apagará, aí vai ficar uma questão aí, né? Não vou entrar nesse assunto, mas só para deixar uma pimenta. Se está dizendo que jamais apagará o nome do livro da vida, então significa que é possível apagar o nome do livro da vida, certo? Fica aí para você refletir. Aqueles que são irmãos que são calvinistas, né? Não vou entrar nessa questão teológica. Eu creio que a salvação ela é ganhada à força, a palavra diz isso. Então eu não vou entrar nesse mérito. Mas vamos dar sequência aqui para encerrar esse vídeo. Punição para os desatentos, ou seja, aqui no texto que nós lemos de Apocalipse 3, diz que Jesus virá contra. E aí me lembrou, sabe o que, irmãos? Para encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, me encerrou aquela passagem de Mateus 25,
que fala sobre as 10 virgens, né? Mateus 25:6, que é o nosso tema, né? O título do nosso canal, Aí Vem o Noivo, que fala sobre 10 virgens, 5 loucas, né? Ou 5 imprudentes, né? Algumas traduções falam loucas, e umas falam... Mas são 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes guardaram reserva de azeite para acender suas lamparinas. As 5 imprudentes, elas usaram o azeite que tinham e não se prepararam, não tiveram reserva. Porém, o texto fala que o noivo se demorou um pouco, e quando ele veio, as 5 prudentes foram com o noivo, né? E as 5 imprudentes não tinham azeite de reserva, suas lamparinas se apagaram. Saíram para comprar, mas quando voltaram já era tarde demais. Os irmãos leem Mateus 25, os irmãos vão entender melhor o texto por inteiro. Então, irmãos, a igreja de Sardes, resumindo, a igreja de Sardes era uma igreja que teve um início promissor. Foi alcançada através do evangelho puro, o evangelho de Cristo verdadeiro, apostólico, que um dia formou e transformou aquela comunidade. Porém, ela foi se deixando levar com a sua riqueza, que ela perdeu, com a sua falsa sensação de segurança, porque ela foi saqueada e invadida pelos seus inimigos. E ela viveu assim, muitos ali conformados. Era uma igreja que não era perseguida, ou seja, uma igreja que vivia tranquila, que vivia na tranquilidade. Isso mostra que as nossas lutas que passamos, elas são permissão, muitas das vezes, de Deus, para que a gente fique atento, esperto, vigilante, para que na hora que o Senhor Jesus voltar, a gente esteja apercebidos, né? Ou seja, a gente esteja acordado, né? Para não sermos surpreendidos com o ladrão que vem à noite. Então é isso, irmãos. Eu quero agradecer aos irmãos que acompanharam até aqui, né? Mais um vídeo. Temos mais 2 igrejas para a gente falar ainda. Tem a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Então, teremos aí mais para frente mais 2 igrejas para a gente citar e encerrar esse estudo aí de 7 igrejas da Ásia. Tem sido uma bênção para mim, tem sido uma questão muito legal, porque a gente iniciou o estudo na intenção de falar só de Éfeso. E aí Deus foi falando, a gente conseguiu trazer contextos aqui interessantes, históricos, geográficos e principalmente contextos bíblicos, né? E tem sido bênção, né? Vamos encerrar com as próximas 2 igrejas. Mas eu agradeço aos irmãos que têm acompanhado, que têm compartilhado, que têm gastado um pouquinho do seu tempo para poder assistir os vídeos, alguns comentários, alguns likes. E eu fico feliz que estamos aí seguindo em frente. Muito obrigado por tudo, pela atenção, por assistir o vídeo, pelos likes, pelas inscrições. E lembre-se, aí vem o noivo.